O vice-presidente Michel Temer foi declarado ficha suja em condenação do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo por doações de campanha acima do limite legal. Ele, portanto, está inelegível pelos próximos 8 anos. Segundo a Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo, a decisão não tem impacto em mandatos atuais e não impede que Temer assuma a presidência caso o Senado decida pelo afastamento de Dilma Rousseff. Temer terá que pagar multa de R$80 mil por ter feito doações de campanha que somam R$100 mil a 2 candidatos a deputados federais do PMDB do Rio Grande do Sul nas eleições de 2014. O valor representa 11,9% do rendimento declarado pelo vice em 2013, acima do teto de 10% estipulado por lei. E quem está aqui com a gente para analisar esse dia agitado no país é o Paulo Vanucchi, o nosso comentarista político. Boa noite, Paulo. Boa noite, Thalita. Paulo, como que você vê esse afastamento do Eduardo Cunha da presidência, a suspensão do mandato dele? Qual a sua avaliação sobre isso? Que impacto que tem no processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff? Thalita, espectadores, é uma notícia que eu chamo de agridoce. Ela tem um lado positivo e tem um lado amargo. O lado positivo são essas imagens contagiantes que a gente viu agora. Alegria ali, os deputados mais ligados à democracia, ao povo, PT, Rede, PSOL, Luiz Erundina, juntos comemorando. Esse lado é positivo para a juventude que foi às ruas, aos milhares e milhões, gritar o fora Cunha, entendendo que havia em andamento um golpe absolutamente farsante, em que se tentava expelir para fora do sistema político forças que vieram para o sistema pelo voto popular. Lula, depois Dilma, partidos de esquerda, centro-esquerda, e mexeram no Brasil, mudaram o Brasil. Então, nesse sentido, o lado bom está dado. Quer dizer, é a ideia de que, um mínimo de justiça continua existindo em nosso país. Uma figura envolta de corrupção, contas de milhões de euros na Suíça, métodos que muitas vezes foi chamado de gangsterismo político. Até no dia 17 de abril, aquele domingo terrível da votação do impeachment, com ele presidindo, como se fosse um herói do Olimpo, e todo mundo ali estarrecido, porque sabia quem ele era. Os golpistas sabiam, a segunda-feira seguinte foi um dia de vergonha, uma espécie assim de, puxa, mas nós vamos derrubar a Dilma, mas com isso no lugar. Então a decisão do Supremo hoje, ela tem esse lado muito positivo, de que, olha, nem tudo está perdido, de que um pouco de justiça segue existindo. O país não pode ser dirigido por bandidos. Qual que é o lado amargo, Thalita? O lado amargo é minha impressão. Acabei de ler na internet uma fala do próprio ministro da Justiça, o meu amigo, e o valoroso Eugênio Aragão. Ele saúda, mas lembra, se essa decisão fosse tomada antes, não tinha impeachment. Então, nesse sentido, alguns articulistas estão na rede trabalhando a ideia de que a decisão de hoje é uma lavagem do impeachment. O impeachment está cheirando mal, o impeachment está apodrecendo, apodrecido, ele está fedendo. Então, claro que o Supremo entendeu isso. Eu vou lembrar que recentemente um dos maiores escritores brasileiros, Naduan Hassar, ele falou isso, ele falou, o Supremo foi omisso, tem um processo com tudo isso que nós vimos desde dezembro, e por que o ministro Teori Zavascki, herói de hoje, e eu falo com todos eles agora, presidente Lewandowski, os demais ministros, por que demoraram até agora? Por que não tiveram a coragem de decidir? Porque não é informação nova. Tudo que foi decidido hoje está lá na mão deles desde dezembro. Por que espera para deixar que ele exercesse esse papel fundamental no impeachment? Porque se ele fez tudo isso que foi dito no julgamento, a decisão do Supremo foi unânime. Eu passei a tarde assistindo. Chantageou, pressionou, contratou empresa internacional de espionagem, a Kroll, tudo isso. Ele fez tudo isso também para aprovar o impeachment da Dilma. Então a sua pergunta, Thalita, se houvesse no Brasil um Estado democrático de direito pleno, e se esse Supremo quiser seguir nessa linha de coerência e de coragem cívica, ele teria de anular o impeachment. Teria de anular o impeachment pela simples razão de que um presidente envolvido em corrupção,
que nesses meses exerceu tudo que foi dito pelo Janot e aceito por unanimidade, ele fez a mesma coisa para garantir o impeachment de Dilma. É o pecado na origem que as pessoas... O chamado pecado original da própria Dilma, no pronunciamento dela. Bom, então nesse sentido, você me pergunta, bom, mas o Supremo vai ter coragem para fazer isso? Não sei. Talvez não. Porque realmente há uma jogada do golpe que envolve responsabilidade do Janot, do Supremo, do Sérgio Moro, dos partidos de oposição e realmente, nesse sentido, a semana que vem pode ser uma semana muito triste. A confirmação pelo Senado do prosseguimento do empréstimo de impeachment e aí Michel Temer assume a cadeira da presidência trazido pelas mãos de Eduardo Cunha. Então é o lado ruim que eu não sei se a mídia vai registrar, a outra mídia, a nossa vai registrar. Registro aqui, sim. Vamos fazer festa, porque o mínimo de justiça foi garantido, mas vamos ter claro que isso pode ser parte de uma jogada para legalizar aquilo que é intolerável. O afastamento de uma presidenta da República eleita pelo voto popular por uma eleição indireta conduzida por esse criminoso que é afastado hoje. Sim. Os próximos dias são decisivos? São decisivos. A gente continua conversando. Obrigada, Vamos Paulo. acompanhar. Obrigada.